Oi, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre Esther, o capítulo de hoje é Esther 4. E esse capítulo, ele é um capítulo relativamente curto, mas ele tem muitas lições importantes. No capítulo anterior a gente conheceu Amon, a gente conheceu Mordecai, e a gente viu que andando com a pessoa errada, né, andando com as amizades que não são certas, você acaba tendo atitudes que não são certas. E a gente, no final, né, quando Amon despacha o decreto, que o rei e Amon estão bebendo. No capítulo de hoje, a gente vê que tanto Mordecai quanto muitos outros hebreus, eles estão se vestindo, que era, a gente vai ver isso em outras passagens bíblicas, que quando há uma lamentação, uma forma, né, de humilhação, de pedir perdão, de se prostrar e se mostrar, eles colocarem panos de saco e cinzas na cabeça. Então Mordecai, ele tá vestido desse jeito. E da forma como parece aqui, não era só Mordecai que estava fazendo isso, outros judeus também estavam. Então, entende-se, né? Chega-se a rainha Esther a informação de que as pessoas estão naquela situação, vestidas daquele jeito, e identificam Mordecai. E ela, sabendo, né, que Mordecai tá lá, manda a roupa pra Mordecai. E Mordecai não aceita a roupa, manda a roupa voltar. E nisso ela chama um eunuco de confiança e pede para o eunuco verificar o que está acontecendo. Porque, entenda bem, da forma como está acontecendo aqui, da forma como está sendo relatado nesse capítulo, Esther não tem ciência do que está acontecendo. Esther não tem ciência de que foi feito um decreto, que foi decretado, né, sobre a morte, sobre o extermínio do seu povo. Da forma como está aqui, Esther não tem ciência disso. Então Esther quer entender o que está acontecendo, por que Mordecai está ali, ela se importa muito com Mordecai, e ela não entende por que Mordecai está ali naquela situação. E aí ela manda um eunuco para perguntar para Mordecai o que está acontecendo. E Mordecai é quem dá uma cópia do decreto. É Mordecai quem instrui e dá as informações para ela sobre o que está acontecendo. E depois que ele diz tudo o que está acontecendo, ele manda uma ordem, né? Pra ela. Na verdade, ele manda uma ordem. Depois que ele põe ela a par de tudo, né? Depois que ele diz tudo, ele finaliza fazendo um pedido. Um pedido que diz assim: Esther, será que não seria possível você ir até a presença do rei e pedir por misericórdia pelo seu povo? E é a primeira vez no capítulo de Esther que nós vemos que Esther não está seguindo um pedido, que Esther não está seguindo um conselho. Esther retorna para Mordecai e diz para Mordecai que, olha, eu até poderia ir falar com o rei. É basicamente isso que ela diz. Olha, até poderia, porém, todavia, no entanto, para falar com o rei, ele tem que te chamar. Se você for lá sem ser chamado, você vai ser morto. Eu não posso ir lá sem ser chamado. Esse capítulo, ele deixa claro para mim uma coisa que muitas vezes acontece comigo e com você. E que claramente aconteceu com Esther. Esther estava numa posição onde Mordecai não estava mais próximo o tempo todo. Durante o tempo em que ela esteve no harém, esperando, né? Se tinha no capítulo dizendo que ela seguia todas as ordens que Mordecai tinha dado, todas as instruções. Só que aqui não diz quanto tempo depois do casamento de Esther esse decreto saiu. Mas, ao que tudo indica, Esther já havia se acostumado, né, com o palácio, já havia se acostumado a não receber mais pedidos, ela era uma rainha. Então agora eu não recebo mais ordens, eu não recebo mais pedidos. Sou eu quem faço as ordens, sou eu quem faço os pedidos. Ela poderia continuar sendo uma mulher serva do Senhor, ela poderia continuar sendo, cumprindo ali, né, dentro do que Mordecai havia ensinado. Não estou dizendo que ela poderia estar em desobediência, às vezes não. Muitas vezes eu e você estamos relativamente não fazendo nada de ruim, mas perdemos a nossa essência, esquecemos quem nós somos. E em Esther, que no capítulo 2 tinha tão firme quem era, no capítulo 4 você vê uma Esther que esqueceu quem era, que esqueceu que, foi aquilo que eu falei pra vocês, Esther no capítulo 2 ela tinha ciência de que ela não sabia qual era o plano, mas que Deus tinha um plano. Em Esther 4 é como se Esther tivesse esquecido que Deus é quem estava no comando, que Deus quem havia definido alguma coisa na vida dela. E aí, logo depois, quando ela manda essa mensagem para Mordecai, eu acho que é uma das instruções, né, da Bíblia mais bonitas, porque você vê uma pessoa dizendo para outra que é um parente, não um amiguinho, não, ele é um parente muito querido, um parente muito amado. E ele responde para ela dizendo assim, que ela não deveria pensar, porque ele entendeu. Ele falou assim, calma aí, essa garota, ela esqueceu de onde veio. Ela esqueceu do Deus que já fez 1 milhão de coisas por ela. Calma aí, deixa eu dar um refresh aqui na cabeça dela. E aí, Mordecai, ele lembra ela que ela tinha uma posição, que ela era rainha, ele sabia disso, mas que ela não pensasse que por ela ser rainha, ela ia ser a única dos judeus que ia se salvar. Porque, querendo ou não, ninguém nem sabia que ela era judia. E aí, ele diz, né, que ela não pensasse isso, que ela não tivesse esse tipo de pensamento. De tipo assim, tá tudo bem, da porta pra fora, vai acontecer, mas aqui não vai acontecer.
No máximo, talvez, será que eu não consigo salvar Mordecai? Talvez, será que ela não deu aquela pensada rápida? Calma aí, como é que eu posso resolver isso de forma simples sem me envolver? E aí Mordecai vai e lembra ela que se ela não fizer a parte dela pra ajudar o povo, ela e a casa do pai dela pereceriam. Porque não havia mais ninguém, né? Além dela, aparentemente, dela de Mordecai. E ele diz que se ela não tiver o cuidado, a casa do pai dela perecerá. E aí ele vai e lembra ela de que Deus tem um plano para tudo. Ele diz assim: será, Esther? Será que você ganhou o trono por causa da sua beleza, do seu jeito, ou porque Deus te queria aí? Porque muitas vezes eu e você achamos que conseguimos as coisas pelo nosso próprio mérito. E a gente não consegue pelo nosso mérito. Foi Deus que deu pra gente. E a gente está se vangloriando de ter conquistado as coisas pelos nossos próprios meios. Quando foi claramente Deus que trabalhou ali para que a gente pudesse estar ali. E aí, Esther cai de volta em si, dá razão a Mordecai. Ela se lembra de toda a situação e fala assim: realmente, talvez fosse só por mim. Não sei se o rei teria me escolhido. Eu não entendi o porquê que o rei me escolheu. Mas agora eu vejo a boa mão de Deus. Eu sei o que eu posso fazer. E aí ela dá uma instrução de que o povo faça um jejum de 3 dias, né? E que ela vai se apresentar ao rei. E no final ela diz: se tiver que morrer, morrerei. E esse se tiver que morrer, morrerei, eu acho que fica bem claro que ela quer dizer que se eu morrer aqui, amém. Porque de qualquer forma eu vou perecer. Seja pelo decreto, ou seja por não ajudar o povo, né? Porque Mordecai já me alertou de que eu também irei perecer. De todas as formas, eu posso morrer. Mas o mais importante é como eu vou escolher, né? Qual dessas soluções é que eu vou escolher para esse caminho? Porque os 3 caminhos me levam à morte. Eu vou escolher o caminho onde eu posso tentar ajudar. Eu vou escolher o caminho onde eu vou fingir que não sei de nada. Eu vou me salvar, mas terei uma morte porque Deus, de alguma forma, irá me cobrar. Ou eu não vou falar com o rei, mas pelo menos eu vou me declarar judia e alguém pode descobrir que eu sou judia e eu vou morrer pelo decreto. Então, haviam 3 formas, pelo menos, ali, pra eu morrer. Então ela, por fim, diz: se eu tiver que morrer, morrerei. Mas eu vou morrer fazendo certo. Eu vou morrer tentando. Eu vou morrer vivendo aquilo para que Deus me chamou para viver dentro deste palácio. E muitas vezes, esse capítulo aqui de Esther, ele me mostra isso, que muitas vezes eu e você nos perdemos dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, dentro da faculdade. A gente perde quem somos. Nós esquecemos o propósito pelo qual nós entramos naquele local. E vamos vivendo a nossa vida. E, de repente, as situações estão na nossa frente para que a gente possa tomar uma atitude. E a gente muitas vezes recua, ou a gente dá um passinho para trás e não faz. Um exemplo: eu tô super resfriada. Se fosse talvez outra época, eu comecei a gravar esses vídeos, né? Se fosse outra época, tipo, eu não tô conseguindo gravar com o planejamento que eu tinha, que era de fazer um vídeo por dia. Semana passada eu fiquei muito ruim, então não tinha voz. E aí, sexta-feira, eu falei assim: se eu continuar gravando, na próxima semana eu não vou ter voz. Então, tirei uns dias, não gravei, e voltei hoje. Mas dentro do meu coração, eu falei assim: eu não vou deixar o propósito morrer. Eu fiz um propósito, eu vou continuar. Eu vou ler a minha Bíblia, eu vou compartilhar. Se fosse em outra época, talvez, no primeiro resfriado, eu teria, tô com a voz ruim, eu vou gravar. Passou e eu não teria feito de novo. Mas eu tenho feito de tudo. Eu tenho me atrasado. Eu tenho tentado cumprir o propósito que eu coloquei no meu coração. E às vezes, quando a gente se perde de quem somos, a gente esquece aquilo que combinou consigo mesmo, que combinou com Deus sobre fazer. Então, hoje, faça uma autoanálise sobre você e veja se você não esqueceu quem é. Veja se por algum motivo você não perdeu a essência. Seja por um relacionamento, seja porque em algum momento você esperava ou acreditava que as coisas fossem dar certo e as coisas saíram do jeito diferente, de um jeito diferente do que você esperava. E aí você talvez esteja se perguntando, dizendo: mas Deus, eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo dentro do plano e o que está acontecendo? Às vezes a gente não entende os planos de Deus, mas Deus tem um plano para cada coisa. Para tudo há um propósito. Então, fique calmo, fique tranquilo, que no momento certo, Deus vai abrir os seus olhos. E Ele vai te mostrar para que aquilo estava acontecendo. E se hoje você se perdeu, se você não lembra mais de fato quem você é, se você de fato olha para a situação e pensa assim: gente, mas eu era assim, e eu pensava assim, e o que aconteceu? Que as coisas foram se perdendo, e parece que agora eu estou vivendo uma vida totalmente diferente do que eu acreditava que seria. Respire, ore e fale com Deus: Senhor, eu em algum momento me perdi daquilo que era a tua perfeita e agradável vontade. Me ajuda a voltar para o centro da tua vontade, porque eu sei que não é fácil. Muitas vezes a gente se desvia porque parece ser mais agradável fora do centro da vontade de Deus. Dá menos medo, é mais fácil. Então, peça hoje. Fale de todo o seu coração: Senhor, me ajuda. Me ajuda a me encontrar. E eu tenho certeza, certeza, que Deus vai prover na sua vida. E que
a boa mão dele vai te encontrar e te tirar de qual for a situação e te encaminhar pro lugar que é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.